24 graus e 5 décimos a temperatura. Daqui a pouco eu estarei conversando com a doutora Patrícia Miranda do Lago. A doutora Patrícia Miranda do Lago é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. A notícia do fechamento da UTI pediátrica de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi recebida com preocupação pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. O motivo alegado pela instituição foi a suposta falta de médicos intensivistas. No entanto, a Sociedade de Pediatria do nosso estado alerta para a distorção atual em relação a esse assunto. Com a palavra, doutora Patrícia Miranda do Lago, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutora Patrícia. Quer dizer que não é bem assim essa história? Boa tarde. Não é bem assim essa história. Na verdade, a gente tem um número adequado de profissionais pediatras e também intensivistas pediátricos. O que a gente observa é uma falta de valorização no contrato desses profissionais, já que são profissionais altamente qualificados, né? Então, e uma outra coisa importante é que, na verdade, com a legislação, numa UTI pediátrica, o coordenador da UTI e o médico rotineiro, ou seja, aquele que trabalha durante o dia, ele precisa ter título de especialista em terapia intensiva pediátrica. Esses plantonistas podem ser profissionais com o título só de pediatria. Então, na verdade, mesmo que existissem poucos intensivistas pediátricos, não seria um motivo para se fechar a UTI. Claro. Então, o que está faltando? Valorização? Remuneração adequada? Remuneração e relação de trabalho, né? Estabilidade nos contratos de trabalho. Principalmente isso, né? Não adianta os serviços alegarem que o valor da hora é isso ou aquele, se a relação entre empregado e empregador não for uma relação estável, né? Então, na grande maioria das vezes, o que está acontecendo é isso. Os hospitais ou os serviços médicos, mesmo gestores, querem contratar empresas, não contratar pessoas físicas, contratar o médico. E com isso, a relação deixa de ser uma relação que garanta a estabilidade como qualquer profissional de qualquer outra área deseja. Claro. Então é isso o que acontece na prática. Doutora Patrícia, estou conversando com a doutora Patrícia Miranda do Lago, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Deixa eu lhe fazer a seguinte questão. Eu sei que eu estou fazendo uma entrevista que é bastante técnica, mas se for possível, nós temos 33 UTIs pediátricas no Rio Grande do Sul. 7 UTIs pediátricas tipo 1, 20 UTIs pediátricas tipo 2 e 7 UTIs pediátricas tipo 3. Dá para explicar para a gente de maneira empírica para que todos nós possamos entender a diferença da tipo 1 para 2 para 3? E essa classificação é uma classificação feita pelo Ministério e ela leva em consideração o suporte técnico, ou seja, as pessoas que trabalham nas UTIs, mas também toda a logística. Então, para tu classificar uma UTI em 1, 2 e 3, na verdade as UTIs tipo 1 eram aquelas UTIs consideradas intermediário e a ideia é que essas UTIs terminem, né? Porque são UTIs que, na verdade, não dão um suporte avançado de vida, elas não garantem uma complicação maior, elas não têm ventilador para todas as crianças. Então, esse tipo de UTI 1 é uma UTI que está em extinção, que é aquilo que antigamente a gente chamava de intermediário, né? A diferença entre a UTI 2 e a UTI 3 é equipamento e os profissionais que trabalham. Na UTI tipo 3, é necessário não só que se tenha monitores, respiradores, bombas de infusão para todos os pacientes, mas também que os profissionais tenham título especialista, que funcione nessa UTI uma equipe multiprofissional, então é fundamental que tenha fisioterapeuta. Então tem uma série de critérios, que são critérios dados pelo Ministério, que diferenciam entre uma UTI 1, 2 e 3, na prática UTI 2 e UTI 3. Doutora Patrícia, 9 UTIs na capital,
2 UTIs na região metropolitana, 22 UTIs no interior do estado, isso UTIs pediátricas. As 9 de Porto Alegre, as 2 da região metropolitana, as 22 no interior do estado, conseguem atender o contexto da necessidade gaúcha? Na verdade, a pediatria, ela tem uma característica muito específica, né? A gente tem o perfil do paciente pediátrico, ele depende muito da estação do ano. No inverno, em que a gente tem um número maior de doenças respiratórias, muitas vezes essas UTIs são insuficientes. Durante o restante do ano, porque o que melhorou muito no Brasil foi a qualidade do atendimento primário, né, dos cuidados básicos de saúde. Isso melhorou muito, né, e com a melhora do poder aquisitivo da população. Então, as crianças hoje em dia todas são vacinadas, todas fazem acompanhamento de puericultura, principalmente no nosso estado. A mortalidade no Rio Grande do Sul é baixíssima, né? Ainda tem 2 dígitos, mas o ideal, ela está evoluindo numa situação de ao redor de 9%, então é uma mortalidade baixa, né? A gente atingiu as metas do milênio e tudo isso. Então, a qualidade do atendimento pediátrico é muito boa ainda, né? O que acontece é que em algumas estações do ano, principalmente no inverno, a gente continua tendo muito caso de bronquiolite, muito caso de pneumonia. A gente tem muitas crianças, principalmente abaixo de 3 meses, e principalmente os bebês prematuros, os bebês com doença cardíaca, que são mais suscetíveis a esse tipo de doença. Então, aí a gente acaba, nessa período do ano, a gente acaba sempre tendo carência de leito, né? É o que acontece, que a gente vê nos noticiários. Ou então, UTIs extremamente qualificadas, né? Como, por exemplo, daquele bebê que saiu na mídia, né? O bebezinho aquele que demorou 4 dias para conseguir uma UTI pediátrica. Na verdade, aquele bebê, ele era portador de uma doença cardíaca, uma doença do coração muito grave, e ele não precisava só de uma UTI pediátrica, né? Ele precisava de uma UTI pediátrica que fizesse esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia extremamente complexa, e que no nosso estado, então, é basicamente o Instituto de Cardiologia e a Santa Casa, né? Então, por isso, foi tão difícil conseguir um leito para aquele bebê. Certo. Então, o que acontece na pediatria é isso, né? Em determinados períodos, acaba faltando leito. Conversei com a doutora Patrícia Miranda do Lago, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Obrigado, um abraço. Outro, as ordens. Tchau.